Existe uma cidade no Brasil que um dia se chamou Porto dos Casais. Hoje, mais de 2 milhões de pessoas vivem nela. E quase nenhuma sabe disso. E essa história começa com uma decisão tomada num palácio em Lisboa, numa tarde de 1746, que mudaria para sempre o litoral do sul do Brasil. Alguns dos sobrenomes mais comuns do sul do país não nasceram nem em Portugal nem no Brasil. Nasceram em ilhas perdidas no meio do Atlântico, habitadas por pessoas que tinham tudo a perder e nada a ganhar, além de uma promessa que, na maioria das vezes, não foi cumprida. Antes de continuar, uma observação rápida. A maioria de vocês está assistindo pela televisão. Se puder, peça a alguém para acessar o canal e se inscrever. Parece pouco, mas é o que garante que esse tipo de conteúdo continue chegando até mais pessoas. E se essa história fizer sentido para você, compartilha. Isso faz toda a diferença para o futuro do canal. Agora, vamos voltar ao que interessa. Porque o primeiro sobrenome dessa lista tem uma história que ninguém esperaria ouvir. Ela não começa em Portugal. Começa numa ilha que os portugueses nem queriam colonizar. O sobrenome Silveira é um dos mais comuns do sul do Brasil. Você encontra Silveiras em Florianópolis, em Porto Alegre, em cidades do interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que mal aparecem nos mapas. Mas se você perguntar de onde vem esse nome, a resposta vai surpreender. Ele não é português, é holandês. No século XV, um homem chamado Willem van der Hagen deixou as planícies da Flandres, região que hoje pertence à Bélgica e aos Países Baixos, e cruzou o Atlântico em direção às Ilhas dos Açores. Quando chegou à Ilha Terceira, precisou de um nome que os portugueses conseguissem pronunciar. Adotou então o nome Guilherme da Silveira, que em português significava alguém que vivia em terras cobertas de silvas, aquelas plantas espinhosas e rasteiras. Daquele Flamengo batizado às pressas com um nome português nasceu uma das famílias mais numerosas do Brasil meridional. Seus descendentes cruzaram o Atlântico mais uma vez, agora em direção ao sul do Brasil, e espalharam-se por toda a extensão da costa catarinense. Hoje, uma quantidade expressiva de brasileiros que carregam o sobrenome Silveira descende diretamente daquele homem de Flandres. Eles acham que têm um sobrenome português. Não sabem que, no fundo, carregam o eco de uma língua germânica numa forma aportuguesada que sobreviveu 700 anos. Mas a história dos flamengos nos Açores não para no Silveira. E o próximo sobrenome vai deixar ainda mais claro como aquele pequeno arquipélago no meio do Atlântico se tornou um ponto de fusão entre mundos completamente diferentes. O sobrenome Dutra parece saído de qualquer aldeia portuguesa. Parece simples, comum, até banal. Mas por trás dele existe uma história que atravessa nações, línguas e séculos. O patriarca desse nome foi um nobre flamengo chamado Jos van Herteri, que chegou à Ilha do Faial, nos Açores, por volta de 1465. Ele não veio sozinho. Trouxe colonos, artesãos, pastores. Tornou-se o primeiro donatário da ilha, o senhor de suas terras. Os portugueses, incapazes de pronunciar seu nome, chamavam-no de José Dutra, uma referência à sua cidade natal, Utrecht, na atual Holanda, que em português arcaico ficava como Utra. Com o tempo, a preposição e o sobrenome fundiram-se num único nome, Dutra. Esse sobrenome chegou ao Brasil com os colonos açorianos do século XVIII. Espalhou-se pelo litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e chegou a produzir um presidente da República. Eurico Gaspar Dutra governou o Brasil entre 1946 e 1951. Havia muito pouco de holandês em sua aparência, em sua fala, em seus costumes. Mas o sobrenome que carregava era, em última análise, a sobrevivência fonética de uma cidade flamenga, que havia sido deformada por séculos de pronúncia portuguesa. Poucas coisas revelam tanto sobre a história do Brasil quanto esse processo silencioso pelo qual nomes estrangeiros foram sendo mastigados, engolidos e regurgitados em formas que parecem nativas, mas não são. O que torna a história açoriana única no Brasil é exatamente essa camada sobre camada de transformação.
E o próximo sobrenome vai mostrar como até um nome que parece completamente francês pode ter origem num pasteleiro flamengo. Há um sobrenome no sul do Brasil que parece saído diretamente de Paris. Quando você vê Goulart escrito, pensa imediatamente na França. Mas essa é uma das maiores ilusões da genealogia brasileira. A história real começa com um homem chamado Govaert Lodewijk, especialista na arte de extrair tinta azul de uma planta chamada pastel, muito valorizada na Europa medieval para tingir tecidos. Ele era flamengo, vinha de Bruges, na Bélgica, e chegou aos Açores no final do século XV, junto com o grupo de colonizadores liderado pelo próprio Guilherme da Silveira, o mesmo flamengo que deu origem ao sobrenome anterior. Nos Açores, seu nome foi aportuguesado para Govart, depois Goulart, depois Goulart. Por séculos, os açorianos que carregavam esse sobrenome o escreviam assim. Quando um padre chamado Francisco Vieira Goulart transferiu-se dos Açores para o Brasil em 1796, ele, por razão desconhecida, francesou a grafia do sobrenome. A forma Goulart ficou. E assim, um sobrenome que parece de origem francesa é, na verdade, a corruptela de um nome flamengo que designava um artesão especializadíssimo numa técnica tintureira medieval. Há ironia nessa história. O nome mais francês dos Açores é, na verdade, belga, e chegou ao Brasil carregando a memória de uma arte que ninguém mais pratica. Mas nem todos os sobrenomes açorianos têm origem flamenga. Alguns vieram da nobreza normanda, daqueles guerreiros do norte da França que por séculos navegaram pelos mares em busca de novas terras para conquistar. E um desses sobrenomes tem uma história que começa com um reino criado no meio do Atlântico. Em 1402, um nobre normando chamado Jean de Bettencourt atravessou o oceano e conquistou as Ilhas Canárias. Os portugueses não sabiam ainda nada do Brasil. O mundo ocidental mal havia cruzado o Atlântico. Mas os Bettencourt já estavam lá, plantando sua linhagem nas ilhas que o vento e a maré carregavam. Das Canárias, a família migrou para a Ilha da Madeira e de lá para os Açores. O sobrenome foi se deformando à medida que cruzava línguas e séculos. Bettencourt em francês, Betancourt em espanhol, Bittencourt no Brasil. Cada variante revelando um pedaço do caminho percorrido. Quando os grandes contingentes açorianos embarcaram para o sul do Brasil no século XVIII, famílias Bittencourt vieram juntas. Hoje, o sobrenome está concentrado principalmente no Brasil, que abriga a esmagadora maioria dos portadores desse nome no mundo inteiro. Há uma ironia elegante nessa história. Um sobrenome que começou na Normandia francesa, atravessou as Canárias espanholas, passou pelos Açores portugueses e terminou sendo mais brasileiro do que qualquer outra coisa. O Brasil absorveu completamente essa linhagem e a transformou em algo novo. Agora vamos para um sobrenome que não tem origem flamenga nem normanda, mas que carrega em si a história de um arquipélago sacudido por terremotos, fome e vulcões, e a decisão desesperada de um povo inteiro de deixar tudo para trás. Se você mora no litoral sul do Brasil e tem o sobrenome Medeiros, é provável que sua família tenha passado pelos Açores. O sobrenome em si é português antigo, ligado à palavra medeiro, o local onde se empilhavam feixes de trigo ou palha. As primeiras referências ao nome aparecem em documentos do século XIV em Portugal continental. Mas foi nos Açores que o sobrenome encontrou terreno fértil. Um ramo importante da família fixou-se na ilha de São Miguel no século XV. Dali, com o tempo, atravessou o Atlântico. Há registros genealógicos verificados de um imigrante açoriano chamado Manuel Jorge de Medeiros, nascido em 1753, na freguesia de Cedros, na Ilha do Faial, batizado na igreja paroquial de Santa Bárbara. Ele emigrou para o Brasil e se casou em Jacuí, no sul de Minas Gerais, em 1790. Outro ramo dos Medeiros açorianos espalhou-se pelo litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, onde o sobrenome ainda é muito comum. Uma curiosidade que poucos pesquisadores genealógicos deixam de mencionar. Parte dos Medeiros que chegaram ao Brasil, especialmente ao Nordeste, carregava sangue sefardita.
Judeus ibéricos convertidos que haviam encontrado nos Açores uma espécie de refúgio temporário antes de seguir para o Novo Mundo. O oceano servia como uma fronteira entre o passado e a sobrevivência. Mas os açorianos não chegaram ao Brasil apenas por devoção à coroa portuguesa. Chegaram porque não tinham escolha, e o próximo sobrenome guarda a memória de um povo que foi literalmente despejado num continente que mal conhecia. Em 1748, o Conselho Ultramarino de Lisboa assinou os papéis que mudariam para sempre o sul do Brasil. A decisão era clara: recrutar famílias inteiras dos Açores e embarcá-las para colonizar o litoral meridional da América. O motivo real não era humanitário, era militar. Portugal precisava ocupar aquelas terras antes que os espanhóis o fizessem. Os açorianos eram a solução. O sobrenome Ávila chegou ao Brasil nesse contexto, vindo principalmente da Ilha Terceira. Há registros que confirmam a chegada de famílias de Ávila a Florianópolis por volta de 1758, de onde foram gradualmente ocupando o litoral catarinense, Barra Velha, São João do Itaperiú, municípios que hoje são cidades de veraneio, mas que então eram pura selva. As condições eram brutais. A coroa prometia terras, ferramentas, sementes e um auxílio inicial. Na prática, muitas famílias chegaram sem nada. As terras que lhes foram destinadas eram frequentemente inadequadas para a agricultura. Havia relatos de formigueiros que devastavam plantações inteiras. O trigo, que os açorianos sabiam cultivar, não se adaptava bem ao clima tropical. E o apoio prometido pela coroa, que chegou quando chegou, raramente cobria o que havia sido prometido. Famílias como a dos Ávila tiveram que reinventar sua existência num continente que não havia pedido para recebê-las. Ainda assim, ficaram, espalharam-se pela costa, fundaram comunidades e deixaram um sobrenome que hoje pertence ao Brasil, tanto quanto qualquer coisa de origem indígena ou africana. Mas enquanto algumas famílias chegavam destruídas pelo fracasso das promessas, outras encontravam no litoral uma oportunidade que nunca teriam tido nas ilhas. O próximo sobrenome conta essa outra face da história açoriana. Imagine um homem que nasce numa ilha vulcânica no meio do Atlântico. Aprende a pescar nos mares bravos do arquipélago dos Açores e de repente se vê empurrado para dentro de um navio com destino a uma terra sobre a qual sabe muito pouco. Esse era o perfil típico do imigrante que carregava o sobrenome Brum. A origem é flamenga, como tantas outras que já vimos. Van der Bruin era o nome original, trazido pelos colonizadores que chegaram ao Faial ainda no século XV. Aportuguesado, tornou-se Brum e chegou ao Brasil nas mesmas levas do século XVIII que trouxeram os Silveira, os Dutra, os Goulart. Mas o que diferencia a história dos Brum é o que fizeram com a costa que receberam. No litoral catarinense, especialmente nas regiões de Penha e Itajaí, famílias com esse sobrenome tornaram-se parte essencial da cultura da pesca artesanal que ainda existe hoje. A renda de bilros. Aquela renda feita com pequenos cilindros de madeira que as mulheres do litoral catarinense produziram por gerações, é considerada por pesquisadores como o prolongamento direto de uma tradição têxtil trazida dos Açores, e que, por sua vez, tem raízes nas rendas de Bruges, na Bélgica. É um fio que conecta uma cidade medieval flamenga ao litoral tropical do Brasil. Invisível, mas presente em cada laçada. Agora, chegamos ao sobrenome que carrega um mistério geográfico, um nome que o Brasil quase perdeu e que foi salvo, ironicamente, pelo fracasso de um plano militar. Em janeiro de 1752, um grupo de aproximadamente 300 pessoas desembarcou num ponto às margens do rio Guaíba. Eram açorianos. Vinham com destino às missões jesuíticas, no noroeste do atual Rio Grande do Sul, que deveriam ser entregues a Portugal pelo Tratado de Madrid. Mas a Guerra Guaranítica, a resistência dos guaranis contra a expulsão de suas terras, impossibilitou o plano. Os açorianos ficaram parados no ponto de desembarque. Ficaram tanto tempo que o lugar começou a se chamar Porto dos Casais. Mais tarde, esse lugar viria a ser Porto Alegre. Entre os sobrenomes que desembarcaram naquele porto em 1752, estava o nome Machado.
Não se trata de um sobrenome exclusivamente açoriano. Machado é encontrado em toda a lusofonia, ligado aos artesãos que faziam ou trabalhavam com a ferramenta de mesmo nome. Mas há uma família Machado com origem documental comprovada nos Açores que se estabeleceu no Rio Grande do Sul e deixou descendência numerosa. Jerônimo Machado da Silveira, da Ilha do Faial, aparece em registros históricos como fazendeiro na margem do Jacuí. Pereira Machado foi o sobrenome composto que deu origem, na ilha de Santa Catarina, a uma das famílias mais numerosas do litoral catarinense, a ponto de o historiador Sérgio Luiz Ferreira registrar que Francisco Pereira Machado deixou enorme descendência e que, 250 anos depois, a maioria dela ainda usava o sobrenome duplo. Esse é o tipo de permanência que nenhum edital real jamais poderia garantir. E do sul vamos para o norte, porque a história açoriana no Brasil não ficou confinada ao litoral gaúcho e catarinense. Em 1813, um grupo de açorianos chegou a uma capitania que poucos associam a essa imigração. Existe uma cidade no Espírito Santo chamada Viana. Ela fica no interior, a cerca de 30 quilômetros de Vitória. Não é famosa, não é turística, mas guarda uma das histórias mais intrigantes da colonização açoriana no Brasil. Foi fundada em 1813 por um grupo de imigrantes açorianos instalados no sertão de Santo Agostinho, numa iniciativa pioneira da coroa portuguesa. Entre os sobrenomes que chegaram com essa leva estava o Borges. Comum nos Açores, o sobrenome Borges tem raiz no latim tardio, derivado de Burgos, que significava habitante de uma cidade ou burgo. Mas o que torna a história desses Borges peculiar é o que trouxeram consigo: a festa do Divino Espírito Santo. Uma celebração religiosa que nos Açores tem raízes medievais, ligada à Rainha Santa Isabel de Portugal, e que os imigrantes recriaram em Viana como forma de preservar sua identidade numa terra completamente diferente. Hoje, a festa do Divino de Viana é considerada patrimônio cultural do Espírito Santo. É uma linha direta entre um arquipélago do Atlântico e o interior do Brasil. Família Borges, Festa do Divino, Cidade de Viana. 3 elementos que, reunidos, formam um dos fragmentos mais inesperados da história açoriana no Brasil. E chegamos ao 10º sobrenome. Mas antes de revelá-lo, é preciso entender algo sobre como os açorianos chegaram ao Brasil, porque há uma crueldade específica nessa história que raramente é contada. A Provisão Régia de 9 de agosto de 1747 estabelecia as regras da colonização açoriana. Em papel, o acordo era generoso. Cada família receberia ferramentas, sementes, terras e um subsídio inicial. Na prática, as embarcações que cruzavam o Atlântico eram superlotadas. As travessias duravam meses. A mortalidade durante a viagem era alta. E ao chegarem, muitas famílias descobriam que as terras prometidas eram inadequadas. Os subsídios estavam atrasados ou nunca chegariam. E que teriam que sobreviver por conta própria num continente que não havia pedido sua presença. É dentro dessa realidade que o sobrenome Pereira encontra seu lugar nessa história. Pereira é um dos sobrenomes mais antigos do Brasil, com raiz toponímica portuguesa. Designava locais onde cresciam pereiras. Mas um dos ramos mais documentados da família Pereira no sul do Brasil tem origem açoriana. João Pereira d'Águeda aparece em registros históricos do Rio Grande do Sul colonial, como possuidor de Cismaria na região do Rio Pardo. Outros Pereiras açorianos chegaram ao litoral catarinense, onde o nome se multiplicou pela costa com a mesma naturalidade com que o mar se multiplica em ondas. O que torna o Pereira açoriano diferente do Pereira continental é justamente essa história de travessia difícil. Não vieram por ambição, não vieram por aventura. Vieram porque uma ilha vulcânica no meio do Atlântico havia se tornado pequena demais para todos. E porque a coroa portuguesa havia descoberto que a melhor maneira de ocupar uma fronteira disputada era enviar famílias de pescadores e agricultores pobres para vivê-la e sobrevivê-la. Há algo profundo em saber que algumas das cidades mais bonitas do litoral sul do Brasil, com suas praias de água fria e seus festivais de ostras, e sua arquitetura que lembra vagamente a de ilhas atlânticas,
foram construídas por pessoas que não tinham escolha, que vieram trocando uma ilha por outra, uma ilha de brumas e vulcões por uma costa de araucárias e maré, carregando nos barcos seus santos, suas rendas de bilros, suas receitas de pão de ló e seus sobrenomes. Esses sobrenomes não eram apenas identificação, eram memória comprimida. Eram a única coisa que não podiam ser tirada na travessia. Hoje, quando alguém no litoral catarinense acende uma vela para Nossa Senhora dos Navegantes, ou quando uma mulher em Florianópolis senta com seus bilros e faz renda num movimento que as mãos guardam antes que a memória pense, ou quando um pescador em Garopaba empurra seu barco para o mar com um gesto que seus bisavós repetiram nos mares dos Açores, em todos esses momentos, algo atravessa o tempo. Não é nostalgia, é continuidade. É a persistência silenciosa de um povo que foi usado como peão geopolítico pela coroa portuguesa e conseguiu, apesar disso, construir um litoral. Os 10 sobrenomes que percorremos hoje, Silveira, Dutra, Goulart, Bittencourt, Medeiros, Ávila, Brum, Machado, Borges e Pereira, não são apenas nomes, são rotas. Cada um deles é um mapa de travessias que raramente aparecem nos livros didáticos. Travessias de flamengos que se tornaram portugueses nos Açores e depois brasileiros no sul do Brasil. De normandos que viraram açorianos que viraram gaúchos. De famílias inteiras que perderam tudo em ilhas vulcânicas e reconstruíram tudo num litoral que nunca haviam visto. Se o seu sobrenome está nessa lista, ou se você conhece alguém que carrega um desses nomes, agora você sabe que há uma ilha no Atlântico, ventosa e isolada, onde essa história começou. E que o Brasil, como sempre, foi o lugar onde ela terminou de se transformar em algo completamente